João 10:9 nos diz o texto: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Oremos. Senhor Deus, peço agora o socorro do Teu Espírito Santo. Só Ele é possível de trazer revelação aos nossos corações. Então transforma esses momentos aqui, esses minutos, em momentos poderosos de revelação para nós. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Bom, Jesus, ele fez aqui no livro de João 7 comparações, começando com essa expressão eu sou. Não simplesmente para fazer uma analogia, uma alegoria, mas porque o eu sou, no hebraico, ele significa Jeová. Então ele estava trazendo a si a posição de Deus, mas com algumas facetas, e isso é benefício para nós. Hoje nós vamos ver essa responsabilidade que Jesus chama para si, ele se auto-intitulando eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Esse texto que a gente acabou de ler, João capítulo 10, no verso 9, ele está no contexto de João capítulo 9. Em João capítulo 9, um capítulo atrás, Jesus cura um cego de nascença. Então Jesus, passando por Jerusalém com seus discípulos, várias pessoas o acompanhavam, então tinha lá um rapaz cego de nascença. Ele não ficou cego depois de uma certa idade, então ele nunca tinha visto absolutamente nada. E ele, como era cego e ele não tinha capacidade para fazer algum trabalho na economia ali daquela cidade, ele ficava mendigando. Então ele estava sujeito à boa vontade, à caridade dos outros. E aí, passando por ali, os discípulos olharam para aquela cena e olharam e perguntaram para Jesus: Jesus, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Aliás, esse era um pensamento que pairava ali sobre as cabeças. Havia uma dúvida de que se os filhos pagavam pelos pecados dos pais. Então aquele moço, se isso fosse verdade, podia ser que ele estivesse pagando o pecado do pai dele, e por um pecado do seu pai ele nasceu cego. Ou pode ser que ele cometeu um grande pecado e ficou cego, mas ele era um cego de nascença. Então Jesus responde assim: nem ele pecou nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Jesus vai lá na direção daquele jovem, não pergunta nada. Jesus cospe na terra, ele faz ali lama com aquela terra e a sua saliva, e pá, aplica nos olhos daquele cego. E diz a ele: vai até o tanque de Siloé, que era um tanque que ficava nos arredores do templo, era um tanque de purificação. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele não falou nada, não falou: olha, vai acontecer isso ou aquilo. Aquele jovem se levantou, foi lá, tateando, apalpando o caminho, até que ele chegou no tanque, ele se lavou, e aí ele estava vendo. Aí ele volta lá para a casa dele, e alguém ficou: peraí, aqui não era o ceguinho, o mendigo? Né? Falei assim: não, imagina, parece com ele, mas não é. Falei assim: não, é ele mesmo. Aí eu falei assim: não, sou eu. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com você, rapaz? Como é que você está enxergando? Eu falei assim: um homem chamado Jesus, ele aplicou lama nos meus olhos, mandou me lavar, eu fui lavar e voltei vendo. Aí eles falaram: não é possível, chama os fariseus. Quem que eram os fariseus daquela época? Eles eram a liderança espiritual, religiosa daquela época. Então eles eram, por assim dizer, os pastores de Israel, aqueles que deviam apacentar espiritualmente o povo de Israel. Chamaram os fariseus. Falaram assim: vem cá, o que está acontecendo? Olha só, esse jovem aqui, ele era cego, agora está enxergando. O que aconteceu com você, rapaz? Aí ele repete a história. Foi um homem chamado Jesus, ele veio, fez lama, pôs no meu olho, me lavei, estou vendo. Assim, esse homem é um pecador, porque se fosse de Deus ele não faria isso num sábado. Ele falou assim: se é pecador ou não é, eu não sei. Eu sei que eu era cego, agora eu estou vendo, agora eu vejo. Mas o que aconteceu? Chama os pais dele. Aí chamaram os pais dele, chegava o pai e a mãe, falaram assim: o que aconteceu com o seu filho? Falei assim: uma coisa a gente sabe, que ele é nosso filho e que ele nasceu cego. Agora, como ele veio, eu não sei, não, pergunta para ele. Mas por que os pais voltaram, essa questão para os filhos? A Bíblia diz que eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Então vamos entender o que significa ser expulso da sinagoga. Então, naquela comunidade de Israel, existiam algumas punições, dependendo do que alguém fizesse, e poderia chegar ao ponto de ser expulso da sinagoga. A sinagoga, existia o templo, mas existiam as sinagogas. As sinagogas eram casas onde as pessoas se reuniam para ler a lei e para fazer as orações. Então não eram lugares muito grandes, mas eles se reuniam ali durante a semana para fazer ali essas duas coisas: orar e ler a lei. Muito bem. E todas as outras celebrações do povo de Israel, as festas que aconteciam no templo, festa das cabanas, das primícias, da dedicação, tudo isso acontecia no templo, e era uma festa que era dirigida ao povo israelita. Então, quando alguém cometia algum delito muito grave,
podia chegar a esse ponto de expulsar da sinagoga. Expulsar da sinagoga, ele não poderia mais frequentar o templo, ele não poderia mais frequentar a sinagoga, ele não poderia andar a menos de 2 metros de qualquer outro israelita, ele não podia interagir com qualquer outro israelita, seja numa conversa, seja numa transação comercial. Então, se tinha lá tenda, uma barraquinha lá de um judeu que vendia pão, ele não podia comprar de um israelita, e ele não podia vender. Se ele produzisse alguma coisa, ele não podia negociar com um compatriota seu, ele tinha que se virar lá com as outras pessoas de outros povos. Então, quando alguém era expulso da sinagoga, o sujeito era marginalizado da vida social e da vida cotidiana do povo de Israel. Uma situação muito difícil. Então as pessoas tinham medo. E aqui diz a Bíblia que qualquer um que não amaldiçoasse Jesus ou simpatizasse com Jesus, ele seria expulso da sinagoga. Então, quando perguntaram para os pais: escuta, como é que teu filho está enxergando? Ele é cego mesmo? Como é que é esse negócio? Eu falei assim: olha, ele é o nosso filho que nasceu cego, ele nasceu. Como ele veio, eu não sei. Pergunta para ele. Porque eles viram aquela conversa do filho, falando de Jesus, falando de Jesus. Eu falei assim: se a gente fala de Jesus, podemos ser expulsos da sinagoga. Então até o pai e a mãe largaram o filho na mão naquela hora. Eu falei assim: pergunta para ele. Aí voltaram para ele: escuta, mas o que aconteceu com você? Eu falei: mas vocês querem escutar de novo? Vocês querem ser servo? Discípulo de Jesus? Eu falei assim: discípulo de Jesus seja tu, nós somos discípulos de Moisés. Falaram um palavrão para aquele cego curado: discípulo de Jesus. Isso era um palavrão para os fariseus. Bom, aí continuou a conversa, e aquele menino confirmando, falou assim: um homem chamado Jesus, ele veio, aplicou lodo, etc. Bom, por final, sabe o que os fariseus, os pastores de Israel fizeram? Expulsaram aquele menino da sinagoga. Isso era gravíssimo, sabe por quê? Porque Roma, que era o império que dominava nesse momento, ele permitia uma religião, o judaísmo. Então o judaísmo era permitido, mas nenhuma outra religião era permitida. Então, se alguém era expulso do judaísmo porque ele cometeu lá um delito, com alguma coisa contra a lei, ok, então ele ficava isolado, marginalizado. Essa excomunhão, né? Ela podia ser parcial, ela podia ser por um mês, ela podia ser por tempo indefinido e ela podia ser perpétua. Então, dependendo da gravidade do assunto, eles aplicavam uma lei. E essa condição de que alguém era excomungado, né, da sinagoga, fazia essa pessoa correr riscos. A Bíblia diz que muitos dos principais judeus creram em Jesus, mas não confessavam por medo de serem expulsos. Por quê? Se alguém andava lá nas ruas e não estava dentro do judaísmo, ele foi expulso do judaísmo. Mas se ele professasse alguma outra fé, essa outra fé, outra religião, não era permitido pelo Império Romano. Então o Império Romano podia executar essa pessoa por subversão. Aliás, aqui começa já essa animosidade do Império Romano contra esse tal de cristianismo, esse tal de Jesus, essa fé em Jesus. E por isso que o Império depois passa a perseguir. Então alguém que era expulso da sinagoga e continuasse a professar publicamente Jesus, ele era acusado de subversão. Então a vida desse rapaz estava ameaçada, porque ele foi lançado às feras, ele foi lançado fora da sinagoga, e ele agora podia ser executado pelo Império Romano. Ok. Aí nessa situação, o rapaz foi expulso, Jesus volta a se encontrar com aquele rapaz e fala para ele o seguinte: filho, você crê no Filho de Deus? Ele fala assim: quem que é ele para que eu creia? Sou eu que falo contigo. Ele creu e o adorou. Muito bem, aí Jesus engata nessa situação, e ali provavelmente onde ele estava era perto do portão das ovelhas, que existia ali um grande curral com muitas ovelhas, e ele começa a fazer essa analogia no capítulo 10, a respeito de pastor, ovelha, porta. Como é que funcionava? Então quando algum pastor, ele tinha um aprisco, ele tinha um curral, esse curral, via de regra, era feito com pedras, com alguma argamassa, fazia-se um muro com uma única entrada, e nessa entrada não tinha um portão, uma porteira, essa entrada era aberta. Tem um desenho aqui parecido com isso, mas era assim, não tinha portão. Por quê? O costume é que o pastor ia lá, colocava o seu rebanho, como o pastor Elinho falou aqui no início, colocava o seu rebanho lá dentro, e o pastor, ele se deitava ali na abertura, no portão, na porta do curral. Tinha 2 motivos para isso: um motivo para a ovelha não sair, outro motivo para o lobo ou outro predador não entrar. Então literalmente o pastor era a porta. No lugar do que o pastor Henrique estava falando aqui no início do culto, existiam e existem currais enormes onde vários pastores colocam lá o seu rebanho. Então nesses casos até existe um porteiro, existe alguém que está responsável para ficar na porta lá, né? Mas tem uma pessoa, não tem um portão. E aí o pastor vai lá buscar o seu rebanho, ele vai lá na porta e ele chama as ovelhas. A relação até hoje de um pastor com o seu rebanho de ovelhas, as ovelhas para ele são como animais de estimação.
Então eles tratam as ovelhas por apelidos, por nomes. Então quem tem aqui um animal de estimação, esse animal tem nome, esse animal ele interage, ele conhece lá o seu dono, ele conhece pela voz, ele trata cada um de um jeito. Então o tratamento de um pastor com suas ovelhas era como se fossem animais de estimação. Então existia ali uma relação sentimental, não era só um animal que servia para dar lã e outras coisas. Então o pastor chegava ali na porta do curral e ele chamava as ovelhas, né? O lãzinha, o gordinha, a fofinha, a orelhuda, o narizinho branco, sei lá, ele chamava, e as suas ovelhas, conhecendo o seu chefe, o seu dono, o seu pastor, porque eles tinham um relacionamento, elas saíam do meio das demais. Então Jesus aqui, depois que acontece esse episódio, está fresco na mente de todos, de que esse menino aqui, ele foi excomungado. Jesus chega para ele, fala que ele é o Filho de Deus, aquele menino crê nele, aquele jovem crê nele, e aqui Jesus faz essa primeira analogia. Ele fala o seguinte: olha, existe o pastor e existe os salteadores, roubadores do rebanho. O pastor é aquele que é a porta, mas o ladrão e o salteador, ele não vem pela porta, ele pula. Esse é mercenário, ele não tem uma relação de amor ou de carinho com as suas ovelhas, mas ele tem uma relação de proveito, ele usa as ovelhas para seu proveito. Olha só o que esses pastores de Israel, os fariseus, fizeram com esse menino. Esse menino era uma ovelha fragilizada, era uma ovelhinha que estava cega desde nascença e que não podia produzir, e era um mendigo. Durante toda essa vida, aquele pobre rapaz ficou ali naquela condição miserável, mas ele não foi excomungado, ele não foi expulso da sinagoga, porque pode ser até que aquele rapaz servia para os fariseus como exemplo negativo. Sabe do que? Quando chegaram para Jesus, quem pecou, ele ou os seus pais? Porque existia essa história, essa ideia, essa lenda na cabeça do povo. Então possivelmente os fariseus, os pastores de Israel, eles usavam aquele rapaz como exemplo negativo. Assim, tá vendo? Ficou cego porque é pecado do pai dele, ficou cego porque é pecado dele. Então vocês fiquem espertos, porque os fariseus dominavam o povo pelo medo também, pela coação. Então pode ser que a vida inteira eles abusaram daquele rapaz, fizeram absolutamente nada por ele, mas só abusaram dele porque eram mercenários. Então quando Jesus fala que aquele que não é o pastor da ovelha e pula, ele é roubador e ele é salteador, ele estava se referindo aos pastores de Israel, aos fariseus e escribas. O Antigo Testamento fala muito sobre isso, mas tem um capítulo lá, 34 de Ezequiel, ele fala inteiro sobre o comportamento dos pastores de Israel, que não estavam ligando para as ovelhas, não estavam cuidando, estavam utilizando, abusando, se aproveitando, mercenários. E era isso que acontecia aqui com esse menino. Olha só, gente, o que eles fizeram com essa ovelha fragilizada. No lugar de tratar, de cuidar, não. Esse rapaz, ele cometeu o gravíssimo delito de ter sido curado de uma cegueira de nascença. Então o que pesava contra ele é que esse rapaz foi curado de uma cegueira de nascença, e eles estavam se lixando para isso. Não importava com o bem-estar, com a mudança de vida. A preocupação deles é que esse rapaz não amaldiçoou Jesus. O que aconteceu? Um homem chamado Jesus, o que ele fez? Ele me curou, mas não podia falar isso. Ele tinha que amaldiçoar Jesus, mas ele não amaldiçoou. Se tinha alguém que ele não podia amaldiçoar nesse momento, era aquele que o curou. Então o que fizeram com essa pobre ovelha miserável, fragilizada, durante toda uma vida? Se aproveitaram dele como exemplo negativo. Agora que esse homem é curado da cegueira, excomungaram ele, mandaram embora, entregaram aos lobos. Então Jesus faz essa comparação, que esse ladrão, salteador, que não é o pastor das ovelhas, são os pastores falsos, mercenários, que Israel tinha naquela época. E aí ele fala que ele é a porta, e que quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Quando Jesus se compara a isso, por que a ovelha tinha que entrar e sair? Então a ovelha entrava no curral, porque ali ela ia ter descanso e proteção, ia dormir. Ela estava guardada naquele curral, e a porta era o próprio pastor. Então ali, descanso e proteção. Quem entrar por mim, quem sair por mim. Então para que as ovelhas saíam? O pastor tirava as ovelhas para dar a elas pastos verdes e águas. Então elas estavam lá dentro, proteção, segurança. O pastor tirava para fora, subsistência, provisão. Elas precisavam comer e beber água, e elas precisavam descansar e serem protegidas. Então Jesus falou assim: eu sou o bom pastor. Aquele rapaz ficou entregue aos lobos, ficou entregue até ao Império Romano, ele ficou excomungado ali daquela comunidade, e a situação dele era dificílima, gente,
Provavelmente ele não ia mais morar na casa dos seus pais, porque ele não podia ficar perto de um israelita. Tá bom, então ele ia morar onde? Pagar aluguel com o que se ele era mendigo? Ia ficar na rua. Cadê o descanso dele? Cadê a proteção dele? Agora ele precisava se virar para comer, para beber. Ah, tá bom, compra lá. De judeu não podia comprar. Ah, mas compra de quem não é judeu. E dinheiro, ele era mendigo. Ia passar fome. Percebam? E agora ele estava ali exposto, porque ele confessou Jesus. O Império Romano podia olhar para ele e falar assim: opa, subversivo, mata, executa. Olha a situação desse menino. Ficou completamente abandonado, porque foi excomungado pelos mercenários. Ele ficou completamente frustrado, esse rapaz, eu imagino. Olha só a situação dele. Ficou a vida inteira ali ceguinho, mendigo, ninguém fez nada por ele. O sistema religioso não fez nada por ele. Talvez tenha até abusado do caso dele. Agora que ele é curado, meu Deus do céu, ele passa a enxergar. O que o sistema religioso fez com ele? Excomungou. Está fora, não serve, vai embora. Tá bom, vieram, papai e mamãe, graças a Deus, chega papai e mamãe, chega papai e mamãe, e aí, o que acontece com seu filho? Eu disse, ele é nosso filho, ele nasceu cego, mas como ele foi curado, pergunta para ele, se vira irmão. Eles não tomaram partido do filho, eles podiam dizer assim, peraí, meu filho, tá enxergando, filho, o que aconteceu, filho? Eu falei assim, mãe, um homem chamado Jesus, ele me curou. E aí, mãe, o que você fala? Pai, o que você fala? Eu falei assim, Jesus curou meu filho, eu estou do lado dele, vocês vão ser expulsos, pode ser, mas eu estou do lado do meu filho. Não! Família, pai e mãe, deixaram o moleque lá sozinho, a ver navios, porque eles queriam ser expulsos da sinagoga, e não foram para o lado do filho. Então esse rapaz, imagina quando ele passa a enxergar e fala assim, meu Deus do céu, ele só ouvia, né? Não chegava nada, meu Deus do céu, esse sistema religioso não funciona, que frustração, que decepção que eu estou tendo na minha vida, isso aqui não funciona, esses caras aí com Bíblia embaixo do braço, com lei, com roupa bonita, com festa, celebração, ritual, liturgia, funciona. Na hora que eu mais preciso, eles me excomungam. Frustração, gente, com o sistema religioso. Mas eu tenho papai e mamãe. Papai e mamãe me deixaram. Frustração. Ovelha ferida. Por causa de quem? Dos falsos pastores naquela época de Israel. Mas por causa dos pastores. Pastores, estou falando, lideranças espirituais, mercenárias, que não estão ligando para a individualidade de ninguém, particularidade de ninguém. Eles querem se aproveitar das coisas. Nada diferente de hoje. Nada. Vamos começar em casa. Então a gente ouve sempre, né? Recorrentemente, tem lá no meio evangélico pastores que vão lá investigar. O cara teve um enriquecimento fabuloso, porque tem uma igreja, o cara tem fazenda, tem terra, cavalo, gado, tem empresa, tem investimento, dinheiro na Suíça, não sei aonde. Pastor, meu Deus do céu, que decepção. Tem isso. Vamos sair de casa e ir para a casa dos outros. Recentemente lá, o ex-governador que está preso no Rio de Janeiro, abriu lá o trombone, abriu a boca, ele falou de cardeais, arcebispos do Rio de Janeiro, foram investigar. O sujeito tem apartamento de luxo, carro, um monte de coisa. Então agora você imagina, alguém que está num lugar desses, não está acreditando, está participando, está ali ajudando. O cara chega, sabe que lá onde ele está frequentando, o líder espiritual, pastor, padre, sei lá que raio que é, apóstolo, bispo, não importa. Aí sai lá na imprensa, o cara está todo lameado. Fala assim, meu Deus do céu, eu estava aqui com toda a boa intenção, e eles estão me usando aqui, estão me usando. Então isso tem. E aí a pessoa sai disso daí frustrado. E ela turva a sua visão, fala assim, tá vendo, não adianta nada, e aí começa a decepcionar até com Deus, porque é uma ovelha ferida. Ceguinho, vai embora, mas eu só fui curado. Você não serve pra gente, excomungado, vai embora. Ovelha ferida. E a gente vê por aí, gente, pastores mercenários. Pastor, estou falando de liderança espiritual, qualquer religião que for, mas líderes mercenários, que na cara, né? Gente, temos 2 neurônios, a gente consegue ter um olhar crítico e julgar as coisas. Você vê que é uma enganação. Gente, eu conheço uma igreja, sabe o que eles fazem? Eles pedem de oferta a aliança de casamento. Cara, isso aqui, essa aliança, ela não faz 2 pessoas casadas, mas isso é um objeto que tem um valor sentimental para um casal. Tem data gravada, data do casamento, data do noivado. Como é que algum gaiato, vamos fazer uma oferta de sacrifício, me dê suas alianças. Para com isso,
pensa. Isso é coisa que se peça. Isso é abuso. Isso é abuso. Aí um gaiato desse vai lá, todo lá submisso, vai lá, ele doa lá aquele negócio, ele vê que foi enganado. Como é que fica esse cara? Como é que fica essa ovelha? Aparece na televisão lá, escancarado. Safadeza. E como é que fica? Você vê o cara assim, como é que se... Ovelha ferida. Esse menino aqui estava completamente frustrado com o sistema religioso, toda aquela pompa, aquela circunstância, mas não valia nada na prática. Na hora que ele foi curado da cegueira, vai embora, excomungaram ele. E tem muita gente ferida. Pode ser que você seja ferido por algum sistema religioso, igreja, algum movimento evangélico, católico, carismático, espírita, sei lá, mas você se decepcionou. E esse rapaz aconteceu a mesma coisa. Ele era o mais frágil, o último do degrau da escada, ele foi excomungado. Olha a frustração dele. Ele estava frustrado inclusive com a família. Então tem gente que vem na igreja, mas ele está tão já calejado, veio porque o irmão convidou, a mãe, o pai, o filho, o primo, o vizinho que não fica atormentando, deixa eu ir lá para esse cara parar de me encher para ir nessa igreja. Mas o cara já entra numa igreja, ele já começa a ouvir alguém, já com aquele preconceito, com aquele filtro, fala, tudo igual, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Olha lá, tá tão bem colocado lá um cofrinho, tá vendo? Essa dinheirama aí, tudo safadeza. O pastor ele está metendo a mão. Esse pastor vai pôr a mão nessa caixinha. Irmão, queria, mas quando acaba o culto já tiraram a caixinha daqui. Eu não consigo mais pôr a mão nela. Já tem um cadeado, não tem chave. Você fala, não, tudo igual. Tá vendo? Olha aquele lá, tá vendo? Safado. Você vê a cara dele, conhece pela cara. Frustrado, então ele fica resistente, né? Não entra, não penetra, está blindado. Porque já não acredita mais nada em ninguém. E grande parte tem razão mesmo. Aliás, em todo lugar você vai encontrar algum negócio torto, irmão. Você vai encontrar. Mas frustração, esse rapaz ficou frustrado. Então o cara está frustrado, ele entra numa igreja, ele vai ouvir um programa, ele vai alguém falar, alguém que vem compartilhar com ele alguma coisa, você olha, para. Só que você não adianta mais nada. Estou tão calejado. E ele estava frustrado com isso. Mas tinha uma pessoa que esse rapaz estava completamente impossibilitado de se frustrar. Essa pessoa se chamava Jesus Cristo. Ele não podia ficar frustrado com Jesus Cristo. Ele nem conhecia quem é Jesus. Vê um tal de Jesus e mete o dedo sujo no olho dele, pode achar estranho, mas é o caminho-chave, é o elemento que Jesus usou. Coisa simples, terra, saliva. Ele não usou uma vacina desenvolvida na Suíça. Ele não usou o minério que só é encontrado no Nepal, a 400 metros de fundura. Não, saliva, terra, meteu no olho dele. E esse homem agora que nunca tinha enxergado nada, milagre, ninguém com mais de 7 anos de idade, ou sei, alguns meses de idade, sei lá. Kátia não está aqui para me ajudar nessas questões, ela é minha assessora médica aqui, mas eu sei que a criança, ela aprende a enxergar até um certo tempo de idade, depois não aprende mais, porque a gente não enxerga com o olho, a gente enxerga com os neurônios. Então esse rapaz, ele nunca poderia abrir o olho nessa idade e enxergar tudo. Ele nunca aprendeu que processar a luz, imagem. Então o fato dele abrir o olho e enxergar, entender tudo, é milagre. Ele podia se frustrar com os fariseus, com seu pai, com a sua mãe, sua família, seus amigos, mas ele não podia se frustrar com Jesus Cristo. Não podia, gente. Ele não tinha o que falar. Por isso que os fariseus, fala aí, o que eles queriam que ele amaldiçoasse Jesus. Mas ele não amaldiçoou, ele não podia fazer isso. Porque a experiência dele, ele teve a experiência com o sistema religioso, com a religião, com o sistema litúrgico, ele teve eclesiástico, ele teve experiência com isso. Tinha experiência na família. Mas aquela foi a primeira experiência dele com um homem chamado Jesus Cristo. Está aí toda a diferença. Você vai entrar em qualquer igreja, ou qualquer movimento religioso, evangélico, seja o que for. Cara, vai estar cheio de defeito lá. Porque não tem anjo lá dentro, tem só ser humano. Mas eu tenho que olhar para Jesus, porque a experiência que eu tenho com Jesus, eu não esqueço jamais. Eu não consigo me frustrar com Jesus. Mas vamos ver como é que foi a história de Jesus na história desse rapaz. Como é que acontece Jesus na vida desse rapaz? Então o primeiro ponto é o seguinte, vou te dizer uma coisa. Jesus, ele é a pessoa com quem você não se frustra jamais. Se você está ferido porque algum sistema religioso abusou de você, né? E tem. Você vai às vezes em um lugar, você abre o seu coração, conta as suas intimidades, e aquele seu confidente não guarda aquele segredo. Ele passa para meia dúzia, ele joga no ventilador. Puxa, coisa íntima. Acontece, irmão, fica esperto.
Jesus falou para a gente ser simples como uma pomba, mas esperto como as serpentes. Fica esperto. Tem gente que vai lá e se dedica, e se doa, e quando vai ver está sendo apunhalado pelas costas, está nem aí, o cara está te usando, usa as massas. Então pode ser que você esteja ferido com sistemas religiosos, e essa igreja aqui não é muito melhor que qualquer outro lugar não, mas ouça de Jesus Cristo, ouça o que foi o impacto na vida desse menino. Não foi o judaísmo, foi uma pessoa. E cristianismo não é religião, cristianismo é pessoa. Você não pode colocar numa mesma prateleira religiões e Jesus Cristo está no meio. Não, é outra prateleira. Só tem um, que é Jesus. Fé cristã não tem nada a ver com religião. Então, independente da placa que tem ali dentro, o sistema que a gente usa aqui, tudo isso aqui vai dar errado. Mas Jesus não, ele nunca vai te frustrar. Aprenda isso, ele nunca vai te frustrar. Bom, qual foi a história de Jesus na história desse menino? Estava lá, como todo dia ele fazia, mendigando, ceguinho. Ele está ali, ouve muito bem, né? A pessoa que tem uma deficiência visual, ele melhora os seus outros sentidos, então ouvia como ninguém. Então ouviu lá, o pessoal chegando perto, lá um movimento, né? Pode ter ouvido até alguém cuspir no chão, natural, né? Mas de repente chegam 2 dedos sujos, pá, na vista desse cego. Olha a primeira experiência que esse rapaz teve com Jesus, uma dedada nos olhos, com sujeira ainda. Jesus vai lá e pá, no olho dele. Falou: o que está acontecendo aqui? Já não basta ser um miserável do mendigo ceguinho, ainda vou apanhar aqui, vou meter o dedo no meu olho, já não enxergo, vou meter o dedo no meu olho. Mas começou assim, a experiência com Jesus dele. Jesus não chegou para ele e falou assim: meu filho, fala aí, tudo bem? Tudo bem. O que você pensa aí? Jesus podia ser esperto, falou assim: escuta aí, o que você pensa de Jesus? Aqui pelo contexto, ele não conhecia muito Jesus não, mas podia ter conhecido, porque assim, os pais dele sabiam a respeito de Jesus, e eles sabiam que se ele simpatizasse com Jesus, seria expulso da sinagoga. Então pode ser, ele podia ter uma outra formação, e os pais falam: filho, tem um tal de Jesus lá, que é um rabi que veio de Nazaré, mas esse cara é maluco, esse cara está quebrando toda a lei de Moisés, está causando uma revolução, ele não vale nada. Então Jesus podia chegar para ele e falar: escuta rapaz, o que você acha que é Jesus, hein? Eu não sabia que aquele era Jesus. Fala assim: não vale nada, ele está subvertendo toda a lei de Moisés, esse aí não serve para nada, esse mestre. Fala assim: é? Fica cego, azar seu, tchau, fui. Jesus não perguntou qual que era a ideia, o conceito dele de Jesus. Não, Jesus não perguntou absolutamente nada. A primeira, entre aspas, palavra de Jesus foi uma dedada no olho dele. Não perguntou nada. Mas como assim? Como é que ele vai curando assim? Ele não perguntou nada, ele não qualificou. Ele não qualificou aquela pessoa para saber se ele ia curar ou não, se acreditava nele ou não, se é obediente, você segue as leis, você é um rapaz exemplar na sua casa, você respeita sua mãe e seu pai, você grita com eles, você ajuda o seu próximo? Não, então não vou te curar. Perguntou nada. Então esse homem tem uma experiência que alguém enfia o dedo no olho dele e fala o seguinte: vai e lava-te no tanque de Siloé. Foi a primeira experiência que ele teve com Jesus. Jesus não o qualificou, ele foi lá, voltou vendo. Perguntou nada. Jesus curou muita gente sem perguntar nada. Tinha lá um homem que estava paralisado, tinha alguma enfermidade que não podia se mover, lá no tanque de Betesda. Jesus chegava e falou: escuta rapaz, você quer andar? Falei: ninguém me ajuda. Levanta, toma tua cama e anda. Ele levantou, tomou a cama e foi embora. Aí depois deu um rebuliço lá, porque era sábado, né? Curaram no sábado. Aí Jesus chega no nele e fala assim: escuta irmão, faz o seguinte, não peques mais para que não aconteça coisa pior, tá? Beleza. Ponto. Então aquele homem, ele não sabia quem era Jesus, ele não cria em Jesus, e Jesus não pôs nenhum preço na cura que ele fez. Ele simplesmente curou porque ele quis curar, porque ele ama. Jesus era experiente nisso. Lembra na cruz? Quem que estava do lado dele? Ladrão. E só foi aqueles 2 ladrões para lá, porque não era ladrão de galinha não. Aqueles 2, eles tinham cometido coisas hediondas. Aquele tipo de morte era para os facínoras, sangue ruim. Sangue ruim. Então estava um sangue ruim do lado dele. Mas o sangue ruim, ele fez 3 coisas que ele precisava fazer naquele último momento. Ele falou assim, o outro lá estava caçoando Jesus: tira a gente daqui e tal. Ele falou assim: nem estando na presença de Deus você se remenda? Nós sim com justiça estamos aqui, mas esse nenhum pecado cometeu. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então ele reconheceu que Jesus era Deus, ele reconheceu que ele era pecador, e ele chegou para Jesus e clamou: Senhor, lembra-te de mim quando você vier no teu reino. Aí Jesus olha para ele e fala assim: safado sem vergonha agora, né? Vai para o inferno, praga.
a vida inteira fazendo coisa errada, eu falaria isso. Mas Jesus falou assim: hoje estarás comigo, aonde? Paraíso. Mas olha a qualidade desse homem, qual a qualificação dele para ir para o paraíso. Jesus não olhou a qualidade daquele ceguinho, como ele não olhou a qualidade daquele ladrão, como ele não olhou a qualidade daquele enfermo de Betesda, como ele não olhou a qualidade de um gadareno possuído por uma legião. Ele não olha, Jesus não qualifica, ele não qualifica para ele dar alguma coisa. Infelizmente, nossa igreja, olha só um exemplo bacana. Jesus, quando apareceram, colocaram aquela mulher adúltera diante dele, para ver se ele apedrejava ou não, tal, teve toda aquela situação bacana pra caramba. O pessoal que não tem pecado atira a primeira pedra, foi todo mundo embora. Aí ele olha para a mulher e fala assim: mulher, os que te condenaram estão aí? Ele falou: não, eu também não te condeno. Ponto. A outra frase de Jesus: vai e não peques mais. Eu não te condeno, vai e não peques mais. Felizmente, gente, a igreja inverte essa ordem. Vai e não peques mais. Aí eu vou ver, aí eu não vou te condenar, dependendo de como você se comportar. Jesus inverte. Eu não te condeno. E o fato de Jesus não condenar aquela mulher empoderou essa mulher. Ela entendeu que a não condenação sobre os seus ombros a fazia capaz de não pecar mais. Jesus não qualificou aquela mulher, Jesus abençoou. Mas Jesus estava consentindo com adultério, ele estava relaxando ali a lei. Aquela mulher errou, adulterou. Mas como é que Jesus falou assim: não te condeno? Sabe por quê? Porque depois que aquela mulher saiu, imagina que Jesus falou assim: pai, coloca na minha conta. Porque foi ele que perdoou o pecado dela. Não foi que ele passou a mão sobre a cabeça e o pecado dela. Não, mas falou assim: o pecado dela eu pago. Mas por quê? Não tinha qualidade para isso. Precisamos entender que Deus, Ele ama, ponto. Deus, Ele te ama, ponto. Olha, eu amo fulano de tal, porque, nossa, ele é tão bacana comigo. Em português a gente lê amor, no grego tem 5 palavras que denotam amor, falando só uma delas. Uma é o amor carne mesmo, é o amor eros, é o amor que é de carne. Outra palavra que a gente traduz por amor no português, ela é um amor de amigo, um amor de troca, e está certo, a sua amizade na medida que você troca com outra pessoa, troca favores, gentilezas, então aquilo vai formando uma amizade tem que ter, é uma fogueira onde os dois têm que colocar lenha, mas é uma troca, né? Mas tem um amor que só se refere ao amor de Deus, que se chama ágape, não importa muito no grego, mas é o amor de Deus. O que é o amor de Deus? É o amor de uma via só. Olha, eu amo fulano, gosto muito dele. Na verdade, me faz bem estar na presença da pessoa, então na verdade eu estou pensando em mim, não? Mas Deus, Ele ama, ponto. Ele me ama porque esquece, Deus me ama, ponto. Deus, Ele não me qualifica, Ele não te qualifica. Olha o seu passado, olha o que você está fazendo, olha o que você vai fazer, olha a tua cabeça, seu jeito de pensar, seus atos, sua maneira. Não é isso, Ele te ama, ponto. Quer saber de uma coisa? Quando a gente está falando de Jesus, a gente está falando de Deus. Vamos lembrar, Jesus é o Deus que encarnou, que se fez carne. Deus na Bíblia, Ele é um Deus único, manifesto em 3 pessoas. Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo de Jesus, Jesus chega lá, o Filho está aqui na terra para ser batizado por João Batista, uma voz do céu: Pai, esse é o meu Filho em quem eu tenho prazer. E depois o Espírito Santo desce na forma de uma pomba. Está ali a Trindade. Mas Jesus, Ele é Deus. Então quando Jesus morre naquela cruz, é Deus que foi para a cruz. O Deus na pessoa do Filho foi para a cruz. Então quando Deus olha hoje para você, Ele não vai olhar para ti, ver seu currículo, deixa eu puxar sua ficha, que eu não lembro de você, deixa eu ver, nossa rapaz, nossa, fez isso, nossa menina, não está bom, Ele não faz isso, porque na verdade Ele te conheceu antes de você nascer. A Bíblia diz em Hebreus que o sacrifício de Jesus, ele foi feito antes da fundação do mundo. Ele se ofereceu antes da fundação do mundo. Então Ele te conheceu a vida inteira. Ele conhece a sua ficha corrida antes que você tivesse nascido. Mas sabe quando Ele olha para você? Ele não olha para a sua ficha, Ele te ama, ponto. Os pastores de Israel: que? Você não amaldiçoou Jesus? Você foi curado da cegueira por aquele sem vergonha? Está expulso, excomungado. Só que Jesus chega na segunda vez para esse moço e fala assim: menino, vem cá, eu sou a porta.
Te excomungaram lá, né? Mas eu te recebo, pode entrar. Você perdeu a proteção, perdeu a segurança da sua casa. Você perdeu a tua provisão no dia a dia, o que comer, o que beber. Vem aqui para mim. Eu sou a porta, quem entrar por mim vai entrar, vai ter segurança, vai ter descanso, vai sair, vai ter provisão, vai ter pastos verdes e vai ter águas de descanso, como diz o Salmo 23. Ele foi excomungado, porque ele não estava qualificado para pertencer à comunidade de Israel. Mas Jesus não trabalha com qualificação da nossa parte. Jesus me qualificou nele. Quando Jesus morre na cruz, ele me leva todos os meus pecados, a minha ficha corrida da vida inteira. Ele já fez isso. Não tem nada que você faça ou seja que vai fazer Deus te amar mais. Sabia disso? Como não tem nada que você deixe de fazer ou deixe de ser que vai fazer Deus te amar menos. Tira do seu ombro essa condenação. A condenação nos nossos ombros traz doença. Eu fico confinado, porque olha como eu peco, meus pecados, olha só como eu sou miserável. Eu sei, somos. Mas Jesus me amou e me lavou, me redimiu. E Ele é a porta. Ele fala assim, ó, vem. Não te aceitaram ali? Você está frustrado com o sistema religioso? Desiludido? Você está desiludido com pessoas, com família? Você foi desiludido? Mas é o seguinte, uma pessoa, esse ceguinho não podia se desiludir. Porque quando Jesus chega para ele, não pergunta nada. Jesus já vem com o dedo no olho. Não para ferir aquele menino, mas para curá-lo. Essa foi a primeira interferência de Jesus na vida dele. Depois Jesus reaparece quando ele foi excomungado. Fala assim, filho, eu sou a porta. Quem entrar por mim vai entrar e sair. E vai achar pastagem. Você não vai ficar entregue aos lobos. Você não vai ficar entregue aos predadores. Eu cuido de você. Então eu quero deixar para você nessa noite algumas boas notícias. A boa notícia é o seguinte: se você está desiludido com sistemas religiosos, família, gente, ser humano, e você está meio amargo aí no teu interior, tem uma boa notícia: Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus está fora disso. Jesus, ele não te pergunta nada. Ele não quer saber tua posição, tua vida, teu passado, teu futuro, o que passa pela sua cabeça. Ele te ama, ponto. Jesus, ele tem as melhores das intenções com você. Ele só curou esse rapaz, porque esse rapaz era temente a Jesus. Ele nem conhecia Jesus, irmão. Para com isso. Ele curou porque ele ama. Aliás, Jesus, se a gente vê os sinais de Jesus, ele não está muito preocupado com publicidade. Ele está preocupado com a necessidade humana. Primeiro milagre de Jesus, gente. Primeiro. Onde foi mesmo? Qual cidade? Alguém se lembra? Caná da Galileia. Desse tamanho a cidade. Uma cidade de primeira. Quando você pode pôr em segunda, já acabou a cidade, entendeu? Desse tamanho. Jesus vai lá convidado para um casamento. Acaba o quê? O vinho. Aí Jesus entra em cena, a mãe dele, ansiosa, né? A mãe, filha, agora começou, vai lá, filho, calma, mulher, calma, peraí, deixa. Aí Jesus vai assim, manda encher a talha de água. Aí encheram lá, mó trabalho, negócio pesado para chuva. Na hora que tira, era um vinho da melhor qualidade. Jesus ali, quando ele transforma água em vinho, ele fez vários milagres. Ele fez o milagre do tempo. O melhor vinho é o vinho cujo pé de uva tem no mínimo 7 anos de idade o pé. O suco foi fermentado por 10 anos, percebe? Então a qualidade do vinho que Jesus entrega ali, ele fez assim, ó, pau! Porque ele não é limitado pelo tempo, mas eu quero mostrar o seguinte: esse não foi um milagre no meio do percurso, foi o primeiro. Quantos famintos ele alimentou ali em Caná da Galileia? Nenhum. Quantos enfermos ele curou no seu primeiro milagre? Nenhum. O que ele fez? Se fosse festa de criança, acabou o Guaraná Antártica, pastor. Guaraná Antártica. Mas Guaraná Antártica era o primeiro milagre de Jesus. E ainda era vinho alcoólico, não era suco de uva. Então isso deixa desconfortável. Por exemplo, eu não bebo nada de álcool, então me deixa desconfortável. O meu primeiro milagre, fazer com bebida alcoólica, foi. Mas qual a grande necessidade ali? A grande necessidade era um casal que ficou ali frustrado, Cida, porque acabou ali o vinho. Isso era uma necessidade válida para Jesus, sim. A publicidade daquilo, Caná desse tamanho. Quantos enfermos curados? Nenhum. Quantos famintos que foram alimentados? Nenhum. Ele multiplicou.
Ele transformou lá água em vinho. Porque ele estava preocupado ali com a necessidade daquele momento. Não é para ter publicidade. Porque ele amava. E ele ama. Jesus, esse eu gosto muito, né? Jesus está no monte, tá, os discípulos descem, vai na frente, eles pegam o barco, o mar da Galileia, começa a vir uma tempestade ali, os caras desesperados. Aí Jesus fala assim, bom, chegou minha hora. Aí ele desce. E Jesus, né, com o seu ineditismo, ele anda, ele caminha pelas águas. Até tem aquela história, o caminho das pedras. Não foi de pedra. Ele andou na água, ploft, não afundava, andava na água. Aquele barco lá, os caras se matando, aí de repente vem um vulto. Não é um peixe, é uma pessoa andando ali. O que eles falaram? É um fantasma. Eu ia pensar. Eu ia pensar que era a loira do banheiro que me atormentava toda a minha infância lá na escola estadual. Eu achei a loira do banheiro que apareceu aqui no Mar da Galileia, né? Falei assim, o cara andando, eu achei um fantasma. Falei assim, calma, não tenha medo, sou eu. Falei assim, uau, que é esse homem? Ele está em pé na água. Ele está em pé na água. E aqueles discípulos olharam para ele assim, eu imagino o que passava, o que não passava na cabeça. Como? O que está acontecendo? Onde? Quando? Qual endereço? E Jesus ali em cima. Aí Pedro, ele olha para Jesus. É como se dissesse assim, na minha tradução da Bíblia está escrito assim, mestre, posso brincar também? Estou brincando, está escrito isso. Mas assim, eu quero andar, posso? Ô Pedro, você não está entendendo nada, Pedro. Eu sou criador, Pedro. Eu sou, que isso? Você acha que isso é coisa que se brinca? Ao seu nível de fé é o meu. Mas Pedro falou assim, mestre, posso brincar também? Posso ir até aí? O que Jesus falou? Vem. O cara desce do barco. Você imagina, eu acho que ele não pulou. Porque se pula fundo, né? Acho que ele fez assim, né? Pôs o pé assim, né? Ele pôs o pé e começou a andar. Pedro andando sobre as águas. Madrugada. Pedro anda. Aí ele vai lá, está gostando daquele negócio. Aí de repente ele olha e começa a ver a água. Pedro, mestre! Ele fala, e sobe Pedro. Aí Jesus repreende Pedro. Ele fala, está vendo? Falei para você brincar com essas coisas sagradas? Falei que esse negócio aqui é só para mim? Só para te mostrar, cabra. Isso aí não é coisa de brincadeira, não. Só eu consigo fazer isso. Não, qual foi a crítica de Jesus a Pedro? Oh, Pedro, pouca fé, irmão. Você podia andar a noite inteira aqui em cima da água comigo. Você teve pouca fé. Então Jesus ainda incentivou. Conta para mim, gente. Naquele episódio, tinha lá os 12, e Jesus fora. Então tinha 13 pessoas ali. Quantas pessoas foram curadas naquela noite? 0. Quantos famintos alimentados? 0. Ele quis fazer o gosto de Pedro. Porque Jesus ama, ponto. Então eu vou te falar uma coisa. A relação com Deus não precisa nem dessa igreja. A relação com Deus é você direto com Jesus Cristo. Se você está sentindo aí excomungado, porque você está desqualificado, às vezes você se desqualifica a si próprio. Você olha quem eu sou, não sirvo para nada mesmo, não tem nenhuma valia, não sirvo para nada. Eu conheci um senhor que falava assim, né, que se toda a família dele fosse colocada num saco, jogada no rio, o único prejuízo era o saco. Então tem gente que pensa assim, vale nada, não vale nada. Saiba que Jesus te ama, ponto. Se você está excomungado, está desqualificado, você está até chateado com você mesmo, ele fala assim, eu sou a porta, quem entrar por mim vai entrar, sair e vai encontrar pastagem. Você vai ter proteção, você vai ter descanso e você vai ter provisão sobre a tua vida. Quem te dá isso não é essa igreja, mas é Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar.